Olá pessoal, meu nome é Magda, eu vou trabalhar com vocês processo penal. Hoje especificamente a gente vai trabalhar com o recurso de embargos infringentes ou ainda chamado de embargos de nulidade no processo penal. Como que funciona esse recurso, qual é o prazo de interposição, por quem ele é julgado, vamos ver tudo isso agora. Os embargos infringentes, as hipóteses de cabimento dele, estão previstas lá no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, e que você pode dar uma olhadinha aí no seu material. Os embargos infringentes, eles serão cabíveis de decisões proferidas por tribunal. Então, eu tenho que ter uma decisão de um órgão colegiado, de um tribunal. Não pode ser de um juiz de primeira instância, de um juiz monocrático. Os embargos infringentes eles vão atacar decisões proferidas por tribunal. E quando dessa decisão por tribunal? Toda e qualquer decisão de tribunal? Não. Os embargos infringentes vão ser cabíveis de decisões proferidas por tribunal quando o tribunal estiver julgando apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução. Então, primeira coisa é que eu tenho uma decisão de tribunal que julgue apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução. Ainda, essa decisão, ela não pode ser unânime. Não pode ser unânime no sentido, por exemplo, de absolver o acusado ou unânime no sentido de condenar o acusado. Todo mundo votou igual. Não. Essa decisão, ela tem que ter um voto divergente. Pelo menos um voto que seja divergente. Não pode ser todos os votos no mesmo sentido. E além disso, essa decisão ela tem que ser desfavorável ao acusado. Ou seja, ela tem que ser ruim pro acusado. O voto divergente tem que ser bom pro acusado. Mas os votos vencedores têm que ser ruins pro acusado. Tem que ser desfavoráveis à situação do acusado. Magda, como assim? Dá um exemplo, não entendi. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que julgar uma apelação, o regimento interno de determinado tribunal preveja que são necessários 3 desembargadores para fazer o julgamento dessa apelação. Ok, tá lá minha apelação, a defesa apelou dessa decisão, tem uma sentença condenatória, entrei com uma apelação. 3 desembargadores para julgar. 2 votam para manter a condenação. Falam, olha, a sentença está bem fundamentada, o acusado ele não demonstrou os pontos em que podem ser modificados, a gente nega provimento à apelação do acusado e mantém a condenação. Porém, um desembargador viu lá nas razões de apelação do acusado que há motivos para melhorar a situação dele e até absolver, e vota pela absolvição desse acusado. Vejam, eu tenho uma decisão de tribunal, são 3 desembargadores, está no tribunal, eles votaram, então é uma decisão de tribunal, em sede de apelação, eles estão julgando uma apelação. Essa decisão, ela não é unânime, já que eu tenho 2 votos para manter a condenação e 1 para absolver. Mas no geral, como que terminou essa votação? Foi mantida a condenação. Ela é desfavorável ao acusado. Então, nesse caso, será cabível os embargos infringentes. E o que os embargos infringentes vão fazer? Os embargos infringentes vão tentar com que esses 2 votos aqui sigam o mesmo sentido do voto que perdeu, do voto vencido, do voto divergente. Eu vou me valer das razões que levaram esse voto a ser divergente aqui para tentar mudar esses outros 2 votos, para que esses 2 votos sigam o mesmo destino desse voto divergente aqui. Por isso, os embargos infringentes dentro do processo penal comum, eles são considerados um recurso exclusivo da defesa, porque é para tentar melhorar a situação do acusado. É quando eu tento prevalecer esse voto, que é bom para o acusado, perante esses outros 2 aqui, que foram desfavoráveis para a situação do acusado. Então, no processo penal comum, embargos infringentes é recurso exclusivo da defesa, que visa modificar esse julgado, fazendo com que prevaleça o voto vencido. Cuidado que
dentro do Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 538, Código de Processo Penal Militar, prevê que os embargos infringentes poderão ser usados também pelo Ministério Público e não somente pelo acusado. É a única exceção dentro do processo penal comum. Os embargos infringentes é exclusivo da defesa. Por que exclusivo da defesa? Vejam, se eu tiver 2 votos para absolver e 1 para condenar, o Ministério Público não pode se valer dos embargos infringentes para tentar modificar esses outros 2 votos aqui. É somente no caso de 2 para manter a condenação, 2 para manter a situação, manter a piora do réu e 1 para beneficiar o acusado. Então, somente a defesa pode se valer dos embargos infringentes no processo penal comum. Tudo bem, pessoal? Com as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes aqui no processo penal? Qual que é o prazo de interposição dos embargos infringentes? E como que eles funcionam? Como que eu tenho que fazer a interposição desses embargos infringentes? Primeira coisa, o artigo 609, parágrafo único, vai dizer que o prazo de interposição dos embargos infringentes, eles têm um prazo de 10 dias. Prazo único. Não tem diferenciação de prazo aqui. São 10 dias corridos. E cuidado, não são dias úteis, igual a gente tem lá no processo civil. Aqui o prazo é corrido, prazo de 10 dias para fazer a interposição dos meus embargos infringentes. E aqui, prazo, eu tenho que fazer, como é prazo único, é apenas uma petição que eu vou apresentar. No momento que eu faço a interposição, eu já tenho que apresentar as razões dos meus embargos infringentes. Eu não posso aguardar que o tribunal vai me intimar em outra data para apresentar as razões. Não, é tudo numa petição só. Interpôs, já apresenta as razões dos seus embargos infringentes. E veja que as razões aqui são bem tranquilas. Até o pessoal brinca que embargos infringentes é uma peça que todo mundo torce para cair em segunda fase da OAB. Por quê? Porque as razões estão prontas. Você vai pegar o voto que foi vencido e as suas razões estão ali. São aquelas razões. Você vai tentar mudar os outros 2 votos com base no voto que foi vencido. Então veja, a razão está pronta. Pega aquela lá, transforma em razões e teu recurso está pronto. Por isso que a galera brinca que quer que essa peça caia em uma segunda fase, porque já está pronta. É só transformar o voto vencido em razões e tá aí os seus embargos infringentes. Mas então o prazo, 10 dias para interposição, prazo único, interpôs, já apresenta as razões também. Cuidado que, quando a gente estiver falando de julgamento pelo plenário do STF, aqui no STF a gente tem uma questão diferente. Quando eu estiver falando do plenário, julgamento pelo plenário, os 11 ministros, para que eu possa me valer dos embargos infringentes, eu preciso de pelo menos 4 votos divergentes. Veja que eu acabei de falar para vocês que antes bastava um voto divergente. Quando o julgamento for pelo plenário do STF, para que eu possa me valer dos embargos infringentes, eu preciso de pelo menos 4 votos diferentes. Então, toma só cuidado com essa questão aqui do STF. Não basta um voto divergente, mas sim 4 votos divergentes dentro dos seus embargos infringentes, ok? De quem é a competência para julgamento dos embargos infringentes? Aqui, gente, a gente tem que sempre analisar o regimento interno de cada tribunal para saber se vai ser a mesma Câmara que julgou o recurso anterior, por exemplo, a minha apelação, ou eu mando para uma outra Câmara ou turma. Para quê? Haja até a modificação dos desembargadores, porque dificilmente o sujeito vai mudar o voto dele. Então, eu tenho que analisar o regimento interno de cada tribunal. Se eu deixo na mesma Câmara ou na mesma turma, ou se eu encaminho para uma nova Câmara ou para uma nova turma. Tem que sempre analisar o regimento interno de cada tribunal. Mas, claro, a competência para julgamento sempre será do mesmo tribunal. Eu não vou mandar meus embargos para um outro tribunal. Vai ficar dentro do mesmo tribunal.
A questão é saber se dentro da mesma Câmara ou turma ou se vai para uma outra Câmara ou turma. O problema que aparece aqui no julgamento é, digamos que eu mudei de Câmara e turma, e agora lá na outra tem 4 desembargadores. E eu julgar meus embargos infringentes, 2 votam para manter a condenação como está e 2 votam para absolver. E aí eu tive empate. O que eu faço no caso de empate? Jogo os votos para cima e o que eu pegar tá valendo? Tipo a cartinha da Xuxa? Não. Aqui, se eu tiver empate no caso de votação, primeira coisa que eu tenho que ver é: o presidente do tribunal já votou? Não, não votou. Então ele vota. É ele que vai votar para desempatar essa questão aqui. E aí ele pode votar para qualquer lado. Pode votar para condenar, pode votar para absolver. Então, se eu tiver empate, primeira coisa, chama o presidente do tribunal. Já votou? Não, não votei. Então você vota. Se ele não está entre esses 4 aqui, né? Então ele vem e vota. E profere o chamado voto de Minerva, que vai desempatar esse jogo aqui. Se por acaso o presidente do tribunal já votou, já está entre esses 4 aqui, já está entre os nossos 4 desembargadores que votaram, como que eu faço? Agora eu faço igual a cartinha da Xuxa, jogo pra cima e o que eu pegar tá valendo? Não. Nesse caso, se o presidente do tribunal já votou, vale a regra do artigo 615, parágrafo 1º do CPP. E vai prevalecer o voto no sentido de melhorar a situação do acusado. Se votaram para absolver, é esse que vota, é esse que vale. Se votou para reduzir a pena, é esse que vale. Vai prevalecer, no caso de empate e o presidente já ter votado, o voto no sentido de melhorar a situação do acusado. Então, se der empate, chama o presidente para votar. Se ele já votou, prevalece aquela que melhora a situação do acusado. Ok? E aí, para a gente fechar sobre os embargos infringentes, recurso bem tranquilo aqui, né, dentro do processo penal, a gente precisa ver os efeitos que são aplicados. Primeiro, efeito devolutivo. Estou devolvendo a matéria para reanálise, seja pela mesma Câmara, seja pela mesma turma, seja por outra. Mas eu estou devolvendo, estou pedindo a reanálise daquela questão. Então eu faço a devolução daquela matéria para que eles façam a reanálise. Olha, estou devolvendo, tá aqui, vejam de novo essa questão. Segundo efeito, e aí aqui é uma questão, tem efeito regressivo nos embargos infringentes, ou seja, pode ser exercido o juízo de retratação nos embargos infringentes. E aqui depende, né, gente? Se meus embargos infringentes foram analisados pela mesma Câmara e pela mesma turma anterior, pode ter o efeito regressivo. De repente, aqueles 2 lá podem voltar atrás e mudar o seu voto. De repente, muda, votei. E aí a doutrina entende que seria um efeito regressivo, já que eles mudaram o próprio voto, o próprio entendimento. Se eu mandar para uma outra Câmara ou para uma outra turma, aí eu já não vou ter o efeito regressivo, porque são novos desembargadores proferindo a votação nos meus embargos infringentes. Então, efeito regressivo depende também, de novo, do regimento interno. Se fica na mesma Câmara ou turma, posso visualizar, sim, o efeito regressivo. Se mudar de Câmara ou turma, eu já não tenho mais a possibilidade de visualizar o juízo de retratação ou efeito regressivo. Então, embargos infringentes simples assim. São cabíveis de decisões de tribunais, julgando apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução. Então, tem que ser uma decisão de tribunal. Essa decisão ela não pode ser unânime. Eu tenho que ter pelo menos um voto divergente dentro dessa votação. E, de um modo geral, a decisão ela tem que ser desfavorável ao acusado. O que embargos infringentes vai fazer? Vai tentar que prevaleça o voto vencido perante os demais. Que os demais mudem seu voto com o mesmo fundamento que foi usado no voto vencido. Tudo bem, pessoal? Bons estudos e obrigado!